Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas vocês nesta manhã. Amém. Amados e amadas, irmãos e irmãs, o filósofo Sócrates, sábio, que viveu entre 469 a.C. e morreu 399, ele certa vez foi consultado por seus discípulos. Eles queriam falar sobre alguém com Sócrates. E ele parou, o discípulo que chegou para querer contar alguma coisa para ele, e fez a seguinte pergunta: aquilo que você vai me contar passa pelas 3 peneiras? E o discípulo disse: que história de peneiras, né? E ele explicou: primeira peneira é a peneira da verdade. Ou seja, primeiro se questione se o que você vai dizer é um fato verdadeiro. O fato pode ser comprovado. Se passar pela peneira da verdade, passa pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. E aí ele explicou que a peneira da bondade é aquela que nos diz que algo que nós vamos falar ajuda a construir, promove alguma coisa boa. Se não promove uma coisa boa, então não fale. E a última peneira é a peneira da necessidade. Isso que você vai me dizer tem algum efeito? É necessário? Resolve alguma coisa você me dizer isso? Se passar pelas 3 peneiras, então você pode me contar, porque será certamente algo que vai beneficiar a mim, a você e as outras pessoas. Esse foi um primeiro sábio que eu menciono aqui, Sócrates, uma história bastante conhecida, talvez vocês já tenham ouvido em algum momento. O segundo sábio que eu menciono aqui é um pouco mais desconhecido, é um sábio, um mestre indiano chamado Sadhguru, e ele diz assim, ele fala em dicas para que a gente não perca nossa energia vital, nosso poder pessoal. O que seria isso, né? Nossa capacidade de realizar as coisas que nós precisamos realizar na nossa vida. E diz esse sábio, a gente perde energia, a gente perde poder pessoal desnecessariamente na nossa vida. E ele diz que sem sabedoria a gente costuma falar demais. Fala demais, e quando a gente fala demais, a gente perde poder pessoal, diz ele. A gente perde energia, a gente gasta energia ao falar. Falar palavras desnecessárias. Então, a primeira dica dele é essa. Reduza, vamos colocar aí 50% as palavras que você fala no seu dia a dia, que você vai resguardar energia vital, poder pessoal, para dizer com muito mais efetividade, com muito mais força, aquilo que realmente precisa ser dito. O terceiro sábio que eu menciono se chama Sigmund Freud e viveu no início do século XX, final do século XIX, e o Freud falava uma frase muito interessante. Ele dizia assim, foi bem famosa essa frase: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais, eu escuto mais, eu
aprendo mais sobre o Pedro do que sobre o Paulo. Por fim, sábio mestre nosso Senhor Jesus Cristo diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Prezada comunidade, nós estamos vivendo num tempo com algumas novidades. Essa ampliação da tecnologia na nossa vida, das redes sociais, das informações, das mídias, da internet, criou uma mudança muito grande na nossa capacidade de nos comunicarmos. Isso é evidente. Ampliaram o alcance das nossas falas. Criaram novos espaços de fala para nós. Se antigamente a gente só tinha o nosso grupo da comunidade aqui, que a gente vinha, nossa família, nosso grupo do clube, os colegas da escola, da universidade. Se antigamente nós só tínhamos esses grupos onde a gente podia falar e seria ouvido talvez por algumas poucas pessoas, talvez umas dezenas de pessoas, hoje em dia nós temos o poder e a condição de clicar uma frase e ser escutado em vários continentes, simultaneamente. E eu me recordo que cada vez que a gente entra num desses aplicativos, o Facebook é um que eu lembro sempre, que ele pergunta para nós: o que você está pensando hoje? Não tem uma frase, volta e meia, que quando a gente entra lá, ele pergunta: o que você está pensando hoje? A gente tem um convite para falar. Vamos falar. E de fato a gente fala, né? Todo mundo acaba sendo comentarista sobre tudo. A gente está comentando sobre a guerra na Líbia, sobre o que está acontecendo lá em Uganda, sobre o que está acontecendo na Amazônia, toda essa confusão aí esses últimos dias. Outros estão falando sobre o que está acontecendo na Europa. E às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo na esquina de casa, na casa do vizinho, na casa do nosso filho. Mas a gente está lá, utilizando essa plataforma de comunicação e falando, e expondo. O que Pedro fala sobre Paulo, fala mais do Pedro do que do Paulo. De fato, um dos grandes problemas do mundo hoje é essa realidade das chamadas fake news, ou as notícias falsas, e o seu efeito devastador. Nós somos, às vezes sem querer, às vezes inclusive propositalmente, mas muitas vezes sem querer, nós somos propagadores, multiplicadores de notícias falsas. Eu trago um exemplo esses dias eu recebi um impacto profundamente pessoal sobre esse tema das notícias falsas. Foi circulada uma notícia sobre uma mulher que sequestrava crianças no Rio de Janeiro. Não sei se vocês ouviram falar dessa história. Uma mulher que sequestrava crianças no Rio de Janeiro, e circulou essa notícia nos grupos, foi passando e em certo momento uma comunidade identificou uma mulher na rua, achou que aquela mulher era a mulher da notícia e ela foi punida, foi violentada pelos populares, levou uma paulada na cabeça e morreu. Essa era a mãe da Yasmin, que foi confundida com essa pretensa sequestradora. E depois de investigação, descobriram que a notícia sobre a sequestradora era uma notícia falsa. Era uma notícia criada pelo ex-marido.
que queria se vingar da mulher. Vocês já pensaram no impacto da nossa atuação nesse universo? Nós, inclusive como sociedade, estamos precisando regular essa coisa das notícias falsas. Nós não temos nem lei direito para saber como lidar, como que pune. Tem discussões sobre esse, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o impacto dessas notícias falsas nas democracias. Sendo tão impactantes que eles já conseguem fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas votaram num ou no outro candidato motivados por uma notícia falsa. E são altíssimos níveis. Aqui no Brasil, nós fomos bombardeados por todos os lados com notícias falsas, de modo que a gente nem sabia mais o que é verdade e o que não é. Esse é o tema da leitura de Eclesiastes. Eclesiastes é chamado o sábio, e de fato ele é um sábio, é um livro bíblico que até os comentaristas dizem que não necessariamente precisa ser religioso para ler o livro de Eclesiastes. Ele é um livro que reúne sabedorias populares de várias gerações, de várias épocas. O sábio, Kohelet em hebraico, o sábio que adverte a comunidade. Por isso eu também li algumas contribuições de sábios de vários tempos e lugares diferentes. A palavra de Deus nos ensina o caminho, mas existe sabedoria em diversas palavras. Seja no Sócrates, 400 anos antes de Cristo, no mestre Sadhguru indiano, o filósofo Freud, ou na nossa fonte maior de sabedoria e de palavras da vida, o Evangelho. E o Eclesiastes diz assim para nós: quem é sábio recebe elogio pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Essa palavra faz muito sentido para nós hoje ainda. Nós que vivemos num mundo onde cada um é um protagonista contínuo de falas com impacto amplo e tremendo em vários lugares, em várias redes, em vários momentos. Quem fala revela a si mesmo, mais de si mesmo do que daquele de quem ele fala. Quem fala manifesta aquilo que está no seu coração. Essa fala de Jesus Cristo e o aprendizado que a gente pode colher do Eclesiastes e de todos os outros sábios que eu mencionei. O tolo fala muito, o sábio cala, só fala aquilo que passa pela peneira da verdade, só fala aquilo que passa pela peneira da bondade, só fala aquilo que passa pela peneira da necessidade. O sábio ou a sábia guarda a sua energia pessoal, o seu poder para utilizar as palavras corretas no momento correto, as palavras que vão ter um impacto efetivo. O Evangelho, lido agora há pouco, ele nos ajuda a perceber como que a sabedoria se expressa na diferença entre uma postura de arrogância ou de humildade. Jesus estava na casa de um líder dos fariseus,
seja, estava no centro, encontro dos sábios da sociedade da sua época. E ele ficou a observar o movimento das pessoas, o que elas faziam, como que se comportavam, e percebeu uma certa postura geral de que as pessoas procuravam chegar e sentar-se no lugar central da mesa, logo ao lado do anfitrião. Queriam elas ocupar aquele espaço privilegiado. E a recomendação de Jesus é muito interessante, uma recomendação bem prática, não só sobre como nós devemos nos comportar ao irmos jantar ou almoçar na casa de alguém, mas no nosso dia a dia. Jesus recomenda que a gente sente lá no cantinho, lá na pontinha, longe do anfitrião, porque se for o caso de ele querer expressar seu gesto de honra e nos convidar para sentar ao seu lado, assim ele vai fazer. Muito melhor assim do que nós nos sentarmos bem felizes do lado do anfitrião e passarmos pela vergonha dele dizer: fulano, beltrano, você pode sentar um pouquinho mais para lá, porque agora chegou o meu convidado mais importante. Arrogância ou humildade? O caminho que Jesus oferece, ele nos coloca essas duas opções. Eu lembrei muito dessa frase que é comum na nossa cultura brasileira, desde sempre, essa frase famosa: você sabe com quem está falando? Alguém já ouviu essa frase alguma vez aí? Você sabe com quem você está falando? É a nossa arrogância, né? Não permitir-se questionar, não permitir-se ser colocado num lugar secundário. A expressão da nossa arrogância, Jesus diz: fique quieto, fique humilde. Nossa postura de humildade se revela nos nossos gestos, na nossa fala. O arrogante que diz: você sabe com quem está falando, ele fala mais de si do que da realidade a que ele se refere, o seu lugar de poder, o seu espaço de influência. Sobre a arrogância das falas, eu lembro aqui que, pequeno detalhe que a gente não leva em consideração, né? O 8º mandamento, que diz para nós: não levantarás falso testemunho. A nossa postura de arrogância ou de humildade é julgada a todo momento e a todo espaço na nossa fala. Cada um de nós é julgado, é lido, é percebido a partir daquilo que nós falamos para as outras pessoas. Por fim, Jesus sugere que essa nossa postura de humildade, de colocar-se no cantinho, de falar só aquilo que é necessário, aquilo que é bondade, aquilo que é verdade e aquilo que é importante de ser dito, ele nos convida a dar um passo além. Quando fala sobre o convite a um banquete, ele diz: não convide somente aquele que pode lhe retribuir, convide as pessoas necessitadas. Nossa humildade, ela não se contém, não deve se conter, de acordo com o Evangelho, apenas no que nós falamos, mas na nossa postura, nos nossos gestos de vida, no modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Não convide somente aqueles a quem você pode retribuir, porque isso até os nécios fazem, isso até os arrogantes fazem. Jesus nos deixa esta palavra, este Evangelho: aqueles que falarem pouco,
Aqueles que forem humildes de coração e que na sua fala, nos seus gestos, na sua postura, conseguirem expressar e viver essa humildade, não forem arrogantes, nem tolos, estes serão exaltados. E você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. O convite para nós é a vida na humildade, é a vida no silêncio, na fala que é necessária, no gesto que é importante, que valoriza a vida, que valoriza o amor, que valoriza a bondade, o cuidado, que preserva a verdade, o gesto de humildade. E aqueles que forem humildes, estes sim serão exaltados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.